Hello, you beautiful people. Tudo bem? Bom demais estar com vocês aqui mais essa vez. Alegria muito grande. Agradeço à Igreja Batista Central, a Inês, pessoal da liderança aí pelo convite. Vocês sabem que vocês são muito amados do meu coração. E eu queria bater um papinho com vocês hoje sobre um tema polêmico, porém muito necessário, que é o tema dos falsos profetas. Então, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos dar uma olhadinha hoje no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o verso 5, tá bom? 2 Timóteo 4, do verso 1 até o verso 5. Vamos ler a palavra de Deus? 2 Timóteo 4, versículo 1 até o 5. Diz assim a palavra de Deus: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar, queridos irmãos? Deus Santíssimo, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio que é, Pai, poder estudar, entender a mensagem que o Senhor deixou para nós, aquilo que o Senhor quer falar com o nosso coração. E o que eu te peço nessa noite, meu Pai, é exatamente isso, que o Senhor fale. Fale através do texto bíblico e me use como instrumento nesse processo, como uma ferramenta do Senhor. Pai, que a palavra do Senhor, que o texto que o Senhor deixou para nós registrado há tanto tempo, fale no nosso coração hoje, como falou a igreja de Éfeso naquele dia. E que de fato, Deus, nós possamos identificar, saber identificar, ter discernimento a respeito dos falsos profetas da nossa época, dos falsos ensinos da nossa época. Deus, que em nome de Jesus o Senhor proteja a tua igreja dos falsos ensinos, da mentira, do engano que vem envolvido com aspecto de verdade. Protege-nos, Deus, e ajuda-nos, Pai, a crescer e a discernir espiritualmente o que o Senhor quer nos falar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu tenho certeza que vocês já perceberam que a igreja do Senhor Jesus vive tempos difíceis. Quer dizer, é só você parar a pensar como que a igreja evangélica cresceu nos últimos anos, chegou até a formar uma bancada no Congresso Nacional, mas mesmo assim o nosso país não foi transformado. A gente não passou por um grande avivamento, as nossas instituições não foram transformadas, e a sensação que a gente tem é de que o sal não salgou. Pois é muito triste a gente pensar nisso, mas eu acho que isso tem muito a ver com o tipo de evangelho que tem sido pregado por aí, e também com o tipo de liderança que a igreja evangélica tem levantado na nossa época. A verdade, queridos, é que muitas igrejas e muitos pastores estão pregando um outro evangelho, um evangelho muito diferente do evangelho que o Senhor Jesus nos ensinou. Você já se perguntou, por exemplo, como é possível que tenha tantas igrejas estranhas, com umas práticas esquisitas, pregando coisas heréticas mesmo, mas mesmo assim estão lotadas, abarrotadas de gente. Você nunca se perguntou por que esse tipo de coisa acontece? Quer dizer, será que as pessoas não conseguem perceber o erro? Será que elas não conseguem ver o engano diante dos seus olhos? E aqueles pregadores famosinhos de internet, que vivem falando um monte de coisa que a Bíblia não diz, colocando em xeque um monte de verdades que para nós são inegociáveis, mas ainda assim tem milhões de seguidores, milhões e milhões de pessoas os acompanham. Meus irmãos, por que é que esse tipo de coisa acontece? Será que isso de alguma forma é uma responsabilidade da igreja? E se for, como é que a gente pode se preparar para lidar com esse tipo de problema? Bom, eu acho que um bom começo é aprender a identificar quais são as características, quais são os sinais desses falsos profetas, desse falso ensino. Como é que a gente pode aprender a reconhecer esse falso evangelho que muitas vezes tem sido pregado? E é exatamente isso que nós vamos tentar fazer hoje. Meu propósito com essa exposição, queridos, é tentar te ensinar como que nós podemos identificar um falso profeta, um falso ensino. E a gente vai descobrir o que é um prometido com a palavra de Deus. A gente aprende isso no verso 1 e no verso 2. A gente vai identificar um falso profeta
Quando a gente perceber que ele é uma pessoa que fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Verso 3, verso 4. E a gente vai conseguir identificar um falso profeta. Quando a gente perceber que ele é alguém que está muito mais preocupado com seus resultados do que com a opinião do Senhor sobre o seu ministério. Verso 5 aí. E é claro que para a gente fazer isso, então a gente tem que dar uma olhadinha no contexto em que esse texto foi escrito, para ajudar a gente a entender o que o apóstolo Paulo queria dizer para Timóteo aqui. Meus irmãos, a segunda epístola de Paulo a Timóteo foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu na sua vida. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em uma masmorra romana, no meio do inverno, e sendo mantido pela misericórdia de alguns irmãos. O apóstolo Paulo saberia que morria em poucos dias, dali a poucos dias ele ia morrer. E ele então tinha uma missão muito importante. Ele precisava ensinar, ele precisava instruir, orientar o seu discípulo amado Timóteo sobre como ele poderia desenvolver um ministério pastoral para a glória de Deus. Timóteo, que havia sido discípulo de Paulo, que havia caminhado com ele durante grande parte do seu ministério. E ele deveria então aprender quais que eram as suas prioridades à frente da igreja do Senhor Jesus. Timóteo, meus irmãos, era um rapaz muito jovem ainda, de uma saúde muito fraca, e que tinha assumido o ministério pastoral na famosa igreja de Éfeso, uma igreja muito importante na história da igreja e que também foi uma igreja muito missionária. O problema é que o momento histórico em que Timóteo assumiu o ministério pastoral na igreja de Éfeso foi um momento histórico muito difícil na vida da igreja. O auge das perseguições ao Evangelho, ao Senhor Jesus, tinha acabado de começar. E o seu principal divulgador, o apóstolo Paulo, estava preso e a poucos dias de ser executado. Muitas pessoas estavam abandonando o Evangelho por causa da perseguição. Muitas pessoas tinham vergonha das cadeias, da prisão do apóstolo Paulo. E outras tantas, como se não bastasse isso para completar, né? Outras tantas estavam indo atrás de um outro evangelho. Estavam sendo seduzidas pelo falso ensino de falsos mestres que estavam dentro da igreja. Pessoas que estavam dentro da igreja, mas que estavam pregando um evangelho muito distante do evangelho que foi deixado pelo Senhor Jesus. E estavam desviando muitos irmãos daquelas igrejas, inclusive da igreja de Éfeso. Então, um conselho que o apóstolo Paulo dá para Timóteo, nessa segunda carta a Timóteo que ele escreve, e a última carta da sua vida, era que Timóteo deveria permanecer fiel ao evangelho que ele tinha aprendido desde a infância. Que ele deveria pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. E que, se fosse necessário, ele deveria até mesmo sofrer pelo evangelho, como Paulo também sofreu. E aqui nós então chegamos ao texto que nós propriamente lemos aqui agora, que é onde a gente aprende que um falso profeta é uma pessoa que não é comprometida com a palavra de Deus. Lê comigo só o verso 1 e o verso 2. Olha o que o verso 1 e o verso 2 vão dizer. Diz assim a palavra de Deus: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Meus irmãos, o apóstolo Paulo começa o texto ordenando que Timóteo cumprisse com suas obrigações do ministério pastoral, pregando a palavra de Deus com toda paciência, com toda doutrina. E aqui tem 3 coisas que são muito importantes para nós, que a gente precisa destacar aqui. A primeira é quando ele diz assim, olha, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Prega a palavra. Olha só que interessante isso daqui, meus irmãos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo que ele tem uma missão como pastor da igreja de Éfeso. E a sua missão é pregar a palavra. Mas ainda assim ele deveria ter em mente que essa missão deveria ser cumprida diante de Cristo Jesus, que ia julgar os vivos e os mortos. Vivos e os mortos aqui é uma referência ao juízo final. Lembra lá que quando chegar o juízo final nós vamos ressuscitar, a nossa alma vai ser reunida mais uma vez ao nosso corpo, e todas as pessoas então serão julgadas? É a ideia que Paulo está querendo passar aqui. O que Paulo está querendo dizer para Timóteo, meus irmãos, é que Timóteo deveria cumprir o seu trabalho como pastor. Ele deveria pregar a palavra, tendo a consciência de que ele ia prestar contas a Deus pelo que ele estava pregando, a respeito de como ele estava desenvolvendo o seu ministério. Haveria um acerto de contas. Era a responsabilidade de Timóteo, como pastor daquela igreja, pregar a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, independente se aquilo iria agradar as pessoas ou não. Independente se a igreja iria ficar lotada ou se ela ia ficar vazia. Nada disso importava. A única coisa que de fato importava para o ministério de Timóteo é a opinião de Deus sobre o meu ministério e se ele tinha sido fiel ou não ao cumprimento da sua missão. Segunda coisa importante que a gente poderia destacar aqui
é que havia um conteúdo a ser pregado. Observe como, por exemplo, Paulo diz para Timóteo: prega a palavra. Ou seja, meus irmãos, o conteúdo da pregação no ministério pastoral não pode ser um compilado de opiniões do pastor sobre as coisas. O conteúdo da pregação não pode ser um monte de historinhas que o pastor conta quando ele sobe no púlpito. A pregação tem que ser a palavra de Deus explicada. Observe que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, e não da opinião do pastor. O pastor não tem poder para transformar a sua história. O pastor não tem poder para regenerar o coração de uma pessoa. O pastor é um pecador quebrado, que precisa da graça de Deus tanto quanto eu e quanto você. Mas o texto bíblico tem. O texto bíblico tem poder para transformar as histórias. O texto bíblico tem poder para gerar arrependimento, gerar conversão verdadeira. Então, uma pregação poderosa não é aquela que tem um tecladinho de fundo e as pessoas vão lá e choram. Uma pregação poderosa é uma pregação onde o pastor lê o texto, ele explica o texto, e então ele aplica o texto bíblico à vida das pessoas. Infelizmente, tem muito pastor por aí que abre o texto, lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. E aí a gente fica se perguntando por que esse tipo de pregação não transforma a vida das pessoas. Não transforma porque isso é um erro gravíssimo. O poder não repousa sobre a pessoa do pastor. O poder está na palavra de Deus pregada, explicada, anunciada, aplicada à vida de cada um de nós. Por último, o apóstolo Paulo diz para Timóteo: insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, com toda paciência e doutrina. Queridos, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é a respeito de quem Paulo está falando essas coisas. Porque tem muita gente que pensa que o que Paulo está dizendo aqui para nós é que a gente tem que pregar a tempo e fora de tempo, sendo oportuno ou não, porque o que importa de verdade é que a palavra de Deus seja pregada. E aí a gente vê um monte de gente sem noção pregando a palavra de Deus em situações que não eram nem o momento, nem o lugar. Essa percepção é um pouco equivocada. Na verdade, Paulo não está dizendo para Timóteo que ele deveria ser sem noção e pregar a palavra de Deus de qualquer jeito, em qualquer hora. Paulo está falando aqui com a igreja, meus irmãos. Ele está falando com a igreja de Éfeso. A palavra insta, no original, tem a ver com estar de prontidão, comparecer, marcar presença. Tem a ver com acompanhar de perto a vida dos irmãos. Corrigir as suas falhas com toda a paciência e doutrina. Lembra lá do que a gente viu no nosso contexto? De que haviam falsos mestres que estavam ensinando coisas erradas na igreja do Senhor Jesus. De que muita gente estava desistindo da caminhada com Jesus por causa da perseguição. Então é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está dizendo para Timóteo que, como pastor, ele deveria acompanhar as suas ovelhas, que ele deveria marcar presença, estar perto, ensinando, corrigindo com toda a paciência e com toda a doutrina. Essas coisas que nós vemos aqui são marcas de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro profeta, de um verdadeiro ministro que é aprovado por Deus. E é claro que isso tem algumas implicações para a nossa vida. Pensa comigo. Se ser fiel à pregação da palavra de Deus, se pregar de acordo com a doutrina, ou seja, de acordo com as verdades que nós cremos como igreja, é uma marca de um profeta verdadeiro. Então, obviamente, um falso profeta vai ser alguém que não é compromissado com a verdade da palavra. É alguém que não é compromissado com um conjunto de doutrinas que nós cremos como igreja. Um falso profeta, então, é alguém que não é comprometido com o cristianismo tradicional. Portanto, se você conhece algum pregador que é muito diferentinho, que fala aí algumas coisas muito fora da casinha, muito fora da caixa, que ninguém nunca antes disse na face da terra, que parece que você nunca ouviu isso na sua igreja, cuidado. Tem grande chance de você estar lidando com um falso profeta. Pastor Samuel, nosso pastor lá da Presbiteriana Central, ele gosta de dizer que o novo na teologia quase sempre é uma negação do velho. E isso daí é um problema seríssimo. Sabe por quê? Porque historicamente a igreja é comprometida com a verdade da palavra de Deus. Os dogmas da igreja, as doutrinas existem por algum motivo.
Elas existem porque homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, ao longo da história, se dedicaram ao estudo do texto bíblico, a tentar interpretar ele da melhor maneira possível e tentar comunicar o que Deus disse ao seu povo naquela época que ainda serve para nós. A única forma da gente conhecer a Deus e saber a sua opinião sobre as coisas é através do texto bíblico, através do que Ele mesmo revelou sobre si na palavra. Então, quando você coloca em xeque a palavra de Deus, quando você coloca em xeque a posição tradicional da igreja, que homens e mulheres cheios do Espírito Santo construíram ao longo da história, quando você começa a colocar em xeque os posicionamentos tradicionais da igreja, você está andando por um terreno muito perigoso. Portanto, se você vê algum pregador que fica querendo reinterpretar, ressignificar verdades da fé, um pessoal que começa a questionar o que a igreja diz sobre determinadas coisas, o que a palavra de Deus diz sobre determinadas coisas, cuidado. Muito provavelmente você está lidando com um falso profeta. Muito provavelmente você está lidando com alguém que não tem compromisso nenhum com a verdade da palavra de Deus. Um verdadeiro profeta tem compromisso com a palavra, tem compromisso com a doutrina. Segunda parte do texto, vai do verso 3 ao verso 4. E a gente aprende que um falso profeta é uma pessoa que fala o que as pessoas não querem, o que as pessoas querem ouvir. Vamos ler comigo aí o verso 3 e o verso 4 para a gente aprofundar aqui no estudo. Vamos lá. Verso 3, diz assim a palavra de Deus: pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Meus irmãos, nessa segunda parte do texto, o apóstolo Paulo diz para nós que nos últimos dias, no final dos tempos, aconteceria uma coisa muito interessante que seria a marca do final dos tempos e que aconteceria com a igreja do Senhor. Ele diz que nos últimos dias as pessoas elas não suportariam a sã doutrina. E ele diz mais, ele diz que elas se recusariam a dar ouvidos à verdade, preferindo dar ouvidos a fábulas, a historinhas religiosas para boi dormir. Então você observa que o problema das pessoas nos últimos dias não seria um problema de epistemologia. Não é que elas não entenderiam a mensagem verdadeira, elas não saberiam o que é a verdade. Esse não era o problema. Era muito pior. Elas sabiam o que era realmente a verdade da palavra de Deus. Elas sabiam que o que a palavra de Deus diz era a verdade. Mas elas sentiriam coceira nos ouvidos e não sentiriam vontade de escutar. Pelo contrário, elas iriam atrás de falsos mestres, pastores que pregam de acordo com a maldade do seu próprio coração. Elas optaram por seguir falsos profetas que preparam mensagens de acordo com o que elas querem ouvir, de acordo com as suas concupiscências e carnalidades. Então você observa como esse pessoal abriria a mão do Deus vivo e optaria por seguir um Deus construído à sua própria imagem e semelhança. Quer dizer, não é o Deus verdadeiro revelado nas Escrituras. Era um Deus criado, inventado, montado de acordo com seus próprios opiniões e interesses. Poderia até ser que fosse um Deus parecido com o Deus das Escrituras. Tem lá algumas características em comum. Mas é só até onde convém. Porque os aspectos do Deus verdadeiro que não interessam, que não convém, eles são removidos. E então um novo Deus é criado à sua própria imagem e semelhança. Um Deus falso, feito de acordo com a maldade do nosso coração. E aí a gente começa a entender por que tem tanto falso profeta por aí com a igreja lotada. Esse pessoal só existe, meus irmãos, porque existe gente, ovelha, disposta a comer esse tipo de alimento. Mais do que disposta, desejosa de se alimentar desse tipo de coisa. A responsabilidade da existência dos falsos profetas é de pessoas que os ouvem e dão palco para eles na sua própria vida. E essas pessoas os ouvem porque elas estão procurando pastores que falem o que elas querem ouvir. Elas querem ouvir mensagens especialmente preparadas para satisfazer a carnalidade do seu coração. Só que ao invés de a gente querer reinterpretar e ressignificar a palavra de Deus de acordo com as nossas opiniões sobre o mundo, talvez a gente devesse abaixar a nossa cabeça e começar a obedecer as opiniões de Deus sobre as coisas. Não é Deus que tem que se curvar às minhas opiniões sobre o dízimo, sobre ir ou não ir à igreja. Não é Deus que tem que se curvar sobre o que eu acho da homossexualidade.
Sou eu que tenho que abaixar a cabeça e começar a obedecer a opinião de Deus sobre as coisas. Porque, na verdade, o problema da humanidade sempre foi esse, queridos. O problema da humanidade sempre foi Deus querendo mostrar para o homem o que é bom, o que é correto, qual o caminho que deve ser seguido. E o homem dizendo para Deus, não, estou de boa aqui, vou fazer do meu jeito. Sabe o que é? Isso daí é uma questão de interpretação. Entendeu? Esse texto tem várias interpretações, ele não deve ser interpretado dessa forma. Entendeu? Tem outro significado, tem uns caras que falam uma coisinha diferente. Então não é exatamente assim que a Bíblia diz. Eu vou fazer do meu jeito. Rebelião do homem contra Deus. Por último, a gente vê que um falso profeta é alguém que está mais preocupado com seus resultados do que com a opinião de Deus sobre o seu ministério. Lê comigo o último versículo, verso 5, para a gente concluir a exposição de hoje. Olha só o que diz, Paulo vai dizer para Timóteo aí. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Queridos, o texto encerra com o apóstolo Paulo dando aqui alguns últimos conselhos para Timóteo sobre o ministério pastoral. E ele diz 3 coisas que são muito importantes para nós. A primeira que ele diz é que Timóteo deveria ser sóbrio em todas as coisas. A palavra sóbrio em grego aqui, queridos, tem a ver com equilíbrio. A ideia de que uma pessoa que evita extremos, evita polarizações. Uma das marcas de um profeta verdadeiro é que ele sabe que o nosso Deus não é um Deus de extremos. O pastor verdadeiro, ele sabe que tanto zelo excessivo, legalismo demais, um monte de regrinha é problemático, quanto também a pregação diluída na água com açúcar, a teologia muito rasa é problemática para a igreja. O pastor verdadeiro é um pastor sóbrio, equilibrado, não é um pastor de extremos. A segunda é que ele diz que Timóteo deveria suportar as aflições. Como nós vimos hoje, o período histórico em que Timóteo desenvolveu seu ministério foi um momento histórico dificílimo. Muita gente estava abandonando a fé por causa das perseguições. Outros tantos estavam indo atrás de falsos mestres, falsos ensinos estavam começando a se proliferar dentro da igreja. Mas a orientação de Paulo para aquele jovem pastor é que ele deveria suportar as aflições. Suporte a perseguição, Timóteo. Suporta o falatório das pessoas. Suporta os irmãos que estão saindo da igreja e abandonando o ministério, porque eles não querem saber da verdade. Suporta as aflições. E por último, Paulo diz para Timóteo, cumpre o seu ministério até o fim. A palavra aqui no grego aparece no imperativo. É uma ordem que o apóstolo Paulo está dando para Timóteo. Ele diz para Timóteo que apesar das dificuldades, apesar do desânimo que esse jovem pastor com certeza enfrentou no seu tempo, apesar das suas frustrações, apesar de que em algum momento ele provavelmente pensou que o seu trabalho tenha sido em vão, ainda assim, Timóteo deveria cumprir a sua missão como evangelista. Ele deveria cumprir cabalmente o seu ministério, levar o seu ministério até o fim. Uma das marcas dos falsos profetas da nossa época, queridos, é que eles estão muito mais preocupados com os resultados do seu trabalho do que com a opinião do Senhor Jesus sobre o seu ministério. Alguns profetas adaptam o seu ministério e torcem a palavra de Deus para agradar as pessoas, pensando que a sua igreja de repente pode ficar mais cheia. Estão muito preocupados com a quantidade de pessoas que têm frequentado todos os domingos, com o volume de dinheiro que tem sido arrecadado todos os domingos. Gente que pensa ministério como se fosse um supermercado da fé, onde ele então pensa nas suas mercadorias da melhor maneira que poderia agradar o seu consumidor. A gente vê isso muito forte, principalmente nas igrejas de prosperidade da nossa época. Mas Paulo está dizendo para Timóteo que ele não poderia pensar assim. Ainda que no final só sobrasse ele naquela igreja, era o Senhor quem iria avaliar se o seu ministério foi um sucesso ou se ele foi um fracasso. O referencial de sucesso do ministério de Timóteo não era a quantidade de pessoas que frequentavam a sua igreja e nem o volume de dinheiro que eles conseguiam arrecadar. O que diria se o ministério de Timóteo era um sucesso ou um fracasso era a fidelidade à palavra de Deus. Se Timóteo era um pastor fiel e pregava de acordo com a doutrina, com toda a paciência e humildade. Era a opinião de Deus que era importante no final das contas. Por isso eu gostaria de encerrar fazendo algumas aplicações, te sugerindo alguns desafios espirituais de como você pode pegar isso que você aprendeu aqui hoje e aplicar na sua vida, viver isso daqui a partir de amanhã. E o primeiro desafio espiritual que eu gostaria de fazer hoje é o seguinte: pare de escutar esse tipo de pregador e fornecer suporte para o ministério desse tipo de falso profeta.
E aqui eu estou pensando em like, em retweet, em visualização. Para com isso, meu irmão, em nome de Jesus. O que eu vou falar aqui é duro, mas é necessário. E esse desafio espiritual aqui, ele não se aplica a todo tipo de falso profeta. Sabe por quê? Porque tem uns falsos profetas por aí que ninguém precisa te contar que ele é um falso profeta. Você sente o cheiro dele de longe. O problema é que tem alguns falsos profetas por aí que não são tão fáceis assim de serem identificados. Tem muito falso profeta por aí que fala bonito, que tem um discurso coerente, articulado. Você até pensa que é crente, rapaz. O cara parece ponta firme. E pode ser que, de repente, em algum momento, você tenha se sentido atraído pelo tipo de material que eles têm produzido. Quem sabe até você já compartilhou. Mas eu queria tentar te trazer uma leitura bem sóbria e equilibrada sobre esse tipo de situação. Eu sei que tem elemento de verdade no discurso deles. Não é à toa que quando eles saíram da igreja, eles arrastaram uma multidão consigo. Isso só aconteceu porque o que eles falam tem conexão com problemas reais que a igreja enfrenta. Então eu sei que o que eles falam tem algum elemento de verdade ali. O problema, queridos, é que junto com o que existe de verdade, no meio do discurso desse pessoal também vem o erro, também vem o engano. Junto com o que existe de verdade também vem a mentira, vem a distorção de outras verdades que são inegociáveis para nós. E aí, de repente, a gente pode estar dando palco para esse tipo de gente nas nossas redes sociais, na nossa vida. Dando palco para pessoas que estão tirando gente da igreja e levando gente para o inferno. Isso é muito sério. Então, para de ficar escutando esse tipo de pregador e dando suporte para o ministério dele com like, com retweet, com visualização. Nosso tempo aqui na Terra é muito curto, meus irmãos. A grande verdade é que você não vai ler nem metade dos livros que você comprar na sua vida. Você não vai ouvir nem metade dos sermões que você precisava ouvir. E aí, de repente, a gente fica perdendo o nosso tempo ouvindo pessoas, pregadores que não têm compromisso com a palavra de Deus. Ah, mas ele fala algumas coisas muito profundas de vez em quando. Olha só como que ele está falando que é coerente. É verdade, eu sei que realmente tem momentos que ele acerta. Mas você tem que fazer um exercício intelectual tremendo para ficar filtrando o que ele diz de bom do que ele diz de ruim. Enquanto você poderia estar bebendo de uma fonte pura, de alguém que realmente contribui espiritualmente para o seu crescimento. Simplesmente não vale a pena. Não pare de ouvir esse tipo de pregador. Tem fontes muito melhores. E isso, inclusive, tem a ver com o segundo desafio espiritual que eu quero te fazer hoje. Consuma conteúdo dos grandes homens e mulheres de Deus que Deus enviou aqui na Terra. Você precisa ter uma abordagem mais intencional no seu desenvolvimento espiritual. Não só em relação ao seu próprio desenvolvimento, mas também em relação ao desenvolvimento das pessoas que você ama. Sabe por quê? Porque da mesma forma que compartilhar o conteúdo desses falsos profetas pode ser perigoso, danoso, compartilhar o conteúdo de gente séria pode ser muito abençoador. E a gente não sabe onde essas coisas podem parar. E eu gostaria de sugerir aqui alguns pregadores que podem ser um verdadeiro canal de bênçãos na sua vida e na sua história. Claro que são pregadores além do pastor Jesus, que eu tenho certeza que você escuta toda semana, não é verdade? Acompanhe o pastor Jesus, além dele, tá bom? Então vamos lá. Em português, tem o Augusto Nicodemos, o Heber Campos Júnior e o Emílio Garófalo Neto, pregadores presbiterianos. Se você quiser alguns batistas, tem o Jonas Madureira, o Iago Martins, que também é fantástico, o pastor Franklin Ferreira, são bons pastores. Se você quiser consumir alguma coisa em inglês, tem pastores que são fantásticos. Você pode ouvir, por exemplo, Tim Keller, que na minha opinião é o melhor pregador ainda vivo na atualidade. Tem também John Piper, R.C. Sproul, Paul Washer, Martin Lloyd Jones. Tem gente fera demais. Qualquer um desses aí que você ouvir, você vai ser muito abençoado, eu tenho certeza. E por último, para encerrar, o último desafio espiritual que eu gostaria de fazer é: seja fiel ao Senhor Jesus e cumpra com o seu ministério até o fim, apesar das dificuldades. Como vocês puderam perceber ao longo da exposição de hoje, queridos, quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, a igreja está vivendo um momento muito difícil. Mas mesmo assim a instrução dele para Timóteo é que ele ficasse firme até o fim e cumprisse o seu ministério. É claro que o contexto nosso como igreja hoje, a gente enfrenta outros tipos de desafio, mas a instrução do apóstolo Paulo continua sendo a mesma. Não permita que o resultado do seu esforço aqui na igreja te desanime. Não permita que comentários de pessoas sobre o seu serviço aqui na igreja te desanime. Não permita que os relacionamentos, problemas de relacionamento, te impeçam de servir ao Senhor Jesus aqui nesse lugar. Isso é muito sério.
No Senhor o seu trabalho não é em vão. Não permita que o seu coração fique desanimado, entristecido e abatido porque as coisas não aconteceram como você esperava. Cumpra o seu ministério até o fim. Você tem um chamado, você serve ao Senhor, você não serve aos homens. Você não está aqui nessa igreja por causa de homens, você está aqui por causa de Jesus. E você tem uma responsabilidade para com Ele, porque você vai prestar contas do ministério que você serviu. Cumpra o seu ministério, o seu chamado até o fim. Jesus tem uma missão na sua vida. Tem gente que Ele quer abençoar através do seu serviço, através da sua dedicação. E se você ficar olhando para as pessoas e para as situações, talvez você não vai conseguir cumprir esse negócio. Isso é muito sério. Vamos orar? Senhor Deus, eu te peço, meu Pai, que a Tua palavra tenha falado ao coração dos meus irmãos. Que de fato, Deus, o Senhor nos livre a Tua igreja. Livre esses jovens, livre os jovens da igreja central, da presbiteriana central também, dos falsos ensinos, dos falsos profetas, dos pregadores que têm discurso macio e gostoso de ouvir, mas que junto do discurso também vem o erro, vem a mentira, vem o engano, vem a distorção de verdades que são inegociáveis para nós. Livra a Tua igreja, meu Pai, dos falsos ensinos, dos falsos profetas e de um comportamento que desonre o Teu santo nome. Porque as ideias têm consequências. Se você começa a consumir material de gente que não teme a Deus e começa a acreditar em coisas que desagradam o Senhor, em breve seu comportamento estará sendo de acordo com essas ideias e com esses pensamentos. Protege-nos, Senhor, desses falsos ensinos que estão se multiplicando na nossa época. E que a Tua igreja, que esses jovens, que os jovens da presbiteriana também, sejam apaixonados pela palavra, enraizados na doutrina da verdade, da verdadeira, em nome de Jesus Cristo. E também, Deus, eu te peço que ninguém passe por esse processo de desânimo no ministério. Que o Senhor renove, vivifique o coração de cada um, que derrame ânimo novo, que renove o ânimo de serviço, a disposição de servir, que se há relacionamentos quebrados, que haja cura, que se existem problemas, disse-me diz, conversa não bem resolvida, que isso se resolva para a glória de Ti mesmo, e que o Teu reino avance, que Satanás sofra derrota no nosso meio, que o Senhor Jesus saia vitorioso em nome de Jesus Cristo. Abençoa a Tua igreja na Tua missão aqui na terra, para a glória de Ti mesmo, em nome de Jesus. Amém. Henrique, nós temos duas perguntas relacionadas à questão de ser cheio do Espírito Santo. E a primeira, que eu até vou adaptar um pouquinho, é sobre como saber se alguém está cheio do Espírito, mas eu quero adaptar um pouco àquilo que tu falaste hoje em relação aos falsos profetas. A tua resposta mais óbvia de alguém que é um falso profeta é: abstém-te dele, afasta-te dele, não estejas mais com ele. Eu queria ampliar um pouquinho, se calhar, para a questão do falso irmão. Desse que aparentemente está cheio do Espírito, aparentemente, porque eu digo que eu acho que é muito fácil manifestar falsos frutos do Espírito, que nós vivemos cada vez mais numa forma automática de viver em Cristo. Então queria saber também a tua opinião em relação a isso, e a questão do, falso profeta, mas a questão do falso irmão. Eu quero responder as duas perguntas. Qual era a primeira? A primeira é a questão do significado do Espírito Santo, como é que nós identificamos em alguém. Que alguém é cheio do Espírito Santo. Exatamente. Tá. E depois eu entrei na questão do falso profeta e do falso irmão, porque o falso profeta é fácil, desliga a televisão, muda de canal, muda de igreja, mas o falso irmão é complicado. Entendi. Então, assim, a gente não tem acesso ao coração das pessoas. Então, assim, a gente não tem como saber, né, de fato, se a pessoa é convertida ou não, se ela é cheia do Espírito Santo ou não. Isso é um problema. Mas existem sinais. Existem sinais de que alguém é convertido, de que alguém é cheio do Espírito Santo. E essa pergunta se parece muito com uma pergunta que a gente ouve bastante também, como que a gente sabe que a gente é salvo. Entendeu? Então, assim, existem 3 meios, assim, mais ou menos possíveis que você percebe isso. O primeiro é o testemunho externo. Tipo assim, a palavra de Deus diz como é que uma pessoa é crente. O que é uma pessoa crente? Não, uma pessoa crente é uma pessoa que teme a Deus, que ora, jejum, vai na igreja, obedece pastor, lê a Bíblia, tem um comportamento cristão, blá, 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 blá. E você pega, compara com o seu vida e fala assim, cara, parece que está parecido, hein? Então, sou crente. Então, testemunho externo. O segundo é o testemunho interno. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus comunica com o teu espírito que você é filho de Deus. Então, é uma vozinha no seu coração, uma certeza no seu interior de que Deus fala para você assim, olha, você é meu, você me pertence. Então, esse é o segundo meio. E o terceiro é o elemento de transformação da vontade. Esse talvez seja o mais significativo deles. Se de fato Deus te alcançou e você foi transformado pelo Espírito Santo, as coisas que desagradam a Deus, que antes você amava, você passa a odiar.
E as coisas que agradam ao Senhor, que antes você odiava, você passa a amar. Então, tipo assim, uma pessoa que não é convertida, ela não tem preocupação a respeito do inferno. Não tem preocupação a respeito da vida espiritual, compromisso de Jesus, preocupado aqui e agora. Mas se você se preocupa com a sua salvação, só o fato de você estar interessado em saber se você é salvo ou não, já é um forte indicativo de que o seu coração está em processo de transformação, ou já foi transformado. Se você antes tinha prazer nas coisas que desagradam a Deus, todo tipo de coisa, não vou ficar mencionando aqui, mas todo tipo de coisa que desagrada a Deus. E agora você, quando participa desse tipo de coisa, você se sente mal, aquilo agride a sua alma. E antes você não gostava de igreja, de coisa de crente, de orar, vigília, oração no meio do culto, mas agora você ama as coisas do Senhor, agradar a Deus, virou uma alegria para você, é um forte indicativo que o seu coração foi transformado. Então, se você quer saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo ou não, a gente tem que procurar esses sinais. Sinais de uma vida de uma pessoa que realmente é temente a Deus. Mas eu gostaria de encorajar que isso não acontecesse. Porque é muito difícil a gente saber, de fato, o que está no coração do outro. Eu tenho muito temor de Deus, de avaliar se alguém é salvo, se não é, se é cheio do Espírito Santo, se não é. Definitivamente, esse não é o nosso papel. A gente não deve fazer um juízo sobre a salvação, sobre o quanto uma pessoa é cheia do Espírito Santo ou não. Isso é muito problemático. Porém, existe um outro contexto, que é o contexto da Inês que ela perguntou. Tem uma pessoa que demonstrou, de fato, que ela não é crente, e ela demonstrou através do relacionamento, porque é um irmão, né? A pergunta é essa. O que deve se fazer nesse caso? É a orientação de Jesus em Mateus 18. Se o teu irmão pecar contra ti, vai conversar com ele. Acerta os parafusos. Não resolveu, a pessoa continua demonstrando impiedade no relacionamento de vocês, chama uma pessoa, um terceiro, para conciliar. Uma pessoa mais madura na fé, o seu pastor, o seu discipulador, alguém que você confia, mais maduro, para mediar a conversa de vocês. A pessoa continua ímpia, irredutível, coração endurecido, comportamento não cristão. Aí você leva o caso para a igreja. E aqui levar para a igreja, levar para a autoridade. Na igreja presbiteriana, seria levar para o conselho. Aqui na igreja batista, talvez para a assembleia, para a diretoria, né? Então tem uma autoridade da igreja, tem autoridade sobre a vida daquele irmão. E se ainda assim ele não ouvir a diretoria, se ele não ouvir o conselho, se ele não ouvir a igreja como autoridade, e ele continuar endurecido, mostrar impiedade no coração, então nesse caso Jesus diz para nós que ele tem que ser excomungado, ou seja, ele tem que ser tratado como um gentio, como alguém que não conhece a Deus. Então é essa a maneira que faz. A gente não deve julgar se a pessoa é crente ou não, se é cheia do Espírito Santo ou não. Isso não é um papel nosso, é pecado, inclusive, a gente ficar tentando avaliar se alguém foi salvo ou não, se é cheio do Espírito Santo ou não. Mas se alguém demonstrou, por fato, um relacionamento, coisa comprovada, um comportamento ímpio, que te agride, que te machuca, executa os passos de Jesus. Leva para o irmão, tenta conversar, leva para o irmão, leva para a igreja, e por último, se não resolver nada, ela tem que ser tratada como uma pessoa descrente. Eu já vi isso comunhão, isso acontece. Eu já vi. Tenho uma última pergunta. Existe uma diferença entre estar cheio do Espírito Santo e cheio da essência ética de Jesus Cristo? Existe, com certeza. Com certeza. Tem muita gente por aí que tem um comportamento cristão muito melhor do que o nosso. Né? Tem gente que, do ponto de vista moral e ético, assim, a vida redondinha. Inclusive, gente que não acredita em Deus, que dá show pra gente como que é um comportamento ético, correto, bonitinho, uma vida bonita, vivida em sociedade. Mas a característica do Espírito Santo tem a ver com algum conjunto de verdades, tipo assim, reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador, reconhecer que o nosso Deus é trino, reconhecer que a salvação é pela fé e não pelo esforço. Tem um conjunto de verdades que está associado com ser cheio do Espírito Santo. E tem um comportamento específico de quem é cheio do Espírito Santo também. Do tipo assim, Deus, ele está mais interessado no pecador de que se arrepende do que aquele que aparentemente não erra. A pessoa que é amada por Deus não é aquela pessoa que erra pouco, que vive vigiando para não errar muito. Claro que esse é o nosso papel. Mas a pessoa que é amada por Deus é aquela que tem o coração de Davi, que sempre que peca se arrepende de verdade e volta para Deus como uma criança, que cometeu um erro sim, mas que conversa com o pai, pede perdão e continua essa caminhada. É interessante a gente pensar que a Bíblia fala que Davi foi o homem seguro no coração de Deus. Mas se você olhar a trajetória de Davi, a própria Bíblia fala que ele era um homem sanguinário, um homem com muitas mortes na costa, um homem que cometeu adultério, intencional, que assassinou o esposo da mulher. Ele era um homem pecador terrível. Mas ele é um homem segundo o coração de Deus. Não porque a vida dele era bonitinha, certinha, 100%, mas porque ele se arrependia com sinceridade e procurava não errar. Tem tudo a ver com intenção, com motivação do coração. Isso não é uma licença para você ficar pecando aí de qualquer jeito. Porque a intenção do coração é permanecer com Deus. Mas quando pecar, se arrepender com sinceridade e voltar para Deus e ter a intenção de não pecar. E aqui a gente termina, tá bom? Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom demais estar com vocês. Acompanhe que semana que vem tem mais e a gente se vê. Jesus te abençoa. Um grande abraço.